Fala galera, beleza? Como estão? Hoje eu vou ensinar vocês a jogarem e apresentar também para vocês esse jogo de RPG chamado Espada, Feitiçaria e 2D6. É um jogo de RPG que usa apenas 2 dados de 6 lados, um jogo bem rápido, bem fácil, bem acessível de jogar, e ele é inspirado e pegou aquilo que tem de melhor dos jogos old school, né, do movimento OSR, mas também dos jogos PBTA. Então vamos ver qual que é desse jogo aqui. Bom, pessoal, começando aqui, as ilustrações são todas do Yuri, tá? O perfil dele tá aqui, o link tá na descrição, um excelente artista, ele que fez todas as ilustrações desse jogo. E o design fui eu, criado por mim, é um RPG gratuito, você pode baixar e jogar com seus amigos, o link tá na descrição. É um RPG de espada e feitiçaria bem simples e bem rápido. Vou pular a introdução aqui, depois vocês leem com calma. Você vai criar o personagem. Para criar o personagem é rapidinho, é só seguir o que está aqui. No link é só vocês baixarem as fichas também, tá? Você vai escolher um nome, uma classe, uma raça. A raça não faz diferença, tá? Ela é só cosmética e interpretativa, mas ela não tem efeitos mecânicos. Você vai escolher um objetivo pessoal inicial para o seu personagem. Se você não souber de início, não tem problema, você pode escolher depois, no decorrer da sessão, ou conforme você for jogando. Você pode estabelecer relações com outros personagens, também é opcional, tipo um parentesco, algum nível de codependência, enfim, o que for da criatividade de vocês. Você vai determinar uma especialidade do seu personagem, ou seja, uma profissão, uma aptidão, um ponto forte, uma habilidade especial, entre outros. E também uma fraqueza, que vai ser um ponto fraco, uma falha, um medo, uma necessidade, um vício, etc. Você vai determinar a aparência do seu personagem e o histórico, um histórico bem breve, bem conciso, de no máximo 3 linhas, tá? Aí você vai distribuir os atributos do seu personagem. Você vai escolher um atributo para ser muito bom, que é o +2, um atributo para ser bom, que vai ser +1, outros 2 vão ser neutro, e por último um atributo vai ser meio ruim, que é -1. Você vai distribuir livremente esses atributos, de acordo com o seu personagem, em força, agilidade, resistência, inteligência e carisma. Esse jogo tem um sistema de corrupção, e você só vai se preocupar com isso se você for feiticeiro ou curandeiro. Essa corrupção, ela começa em 0 e ela vai aumentando conforme você vai usando magia, tá? Então, quanto mais magia você for usando, você vai ganhando corrupção, e se você ultrapassar os limites, você pode perder o seu personagem. O máximo desses limites é 3 pontos por um descanso longo em um local seguro e 10 pontos durante toda a vida do personagem. Ou seja, se você ultrapassar qualquer um desses 2 limites, você estoura o limite de corrupção e a corrupção corrompe, a magia corrompe o seu personagem e você perde ele. Ele morre, ele explode, ele é consumido pela magia, ele vira um NPC, vira um vilão, enfim, você deixa de controlar aquele personagem. Então você tem que sopesar bem os riscos e consequências e os momentos ideais para você usar a magia. Só que a magia nesse sistema a gente vai ver que ela é livre, tá? Você pode usar ela de acordo com a sua criatividade. Bom, prosseguindo, você vai estabelecer o peso máximo do seu personagem, que é 10 mais a sua resistência. Você vai definir seu equipamento, você vai rolar um D6 de ouro inicial e mais os itens iniciais da sua classe, que a gente vai ver em seguida. Você também vai determinar os pontos de vida máximo e atual do seu personagem, que começa em 6, é um padrão para todas as classes. Esse jogo é bem mortal, tá? Os seus personagens são competentes, eles sabem fazer aquilo que lhe compete, aquilo que é de sua classe, mas eles não são imortais e o combate sempre é rápido, dinâmico e com risco de perder o personagem. Bom, vamos ver as classes rapidamente, pessoal. Então, primeiro que a gente começa pelo guerreiro, com essa arte animal do Yuri. O guerreiro ele é especialista em corpo a corpo. O atributo principal dele é a força. E é a única classe treinada para usar armas de 2 mãos. E também armaduras pesadas e escudos pesados. Então, a princípio, só ele pode usar essas armas. E só ele é treinado para isso, tá?
Ele começa com esses itens iniciais aqui que você vai sortear, jogando um D6 para cada uma dessas tabelas, tá? Então é isso a classe do guerreiro. Seguindo, temos a classe do arqueiro. Ele é um especialista em combate à distância, o atributo principal dele é agilidade, e é a única classe que é treinada para usar arcos longos e bestas pesadas. Aqui estão os itens iniciais deles que também vão ser sorteados no início do jogo, isso agiliza começar o jogo e criar o personagem. Em seguida a gente vai pro feiticeiro. O feiticeiro, ele é especialista em feitiços ofensivos. Seu atributo principal é inteligência. O jogador vai escolher um tipo de feitiço inicial que pode ser da criatividade do jogador. Aqui tem algumas sugestões como fogo, água, gelo, terra, vento, trevas, ilusão, etc. Tem uma tabela completa na página 26 do jogo, tá? O link está na descrição. E lá tem vários tipos de magia que você pode determinar que seu feiticeiro conheça. Ele não pode estar usando armaduras nem escudos ao conjurar seus feitiços. Aqui estão os itens iniciais dele. Como eu disse, conforme você vai usando magia, ele vai ficando todo corrompido, ó, bem ilustrado aqui, né, nessa arte muito bem feita aqui do Yuri, né? O feiticeiro está usando a magia, mas ele vai ficando todo deformado, corrompido, vai crescendo uns olhos nele aqui. Isso vai da mesa, vai da interpretação do mestre, tá? Bom, prosseguindo, a classe aqui é o curandeiro. Ele é especialista em feitiços de suporte, então ele vai dar suporte para o grupo. O atributo principal dele pode ser tanto a inteligência quanto a resistência. É a única classe que pode curar, turma. Ele pode usar feitiços de suporte, utilidade e defesa. Aqui estão os itens iniciais deles que vão ser sorteados. E é isso em relação às classes. São classes bem padrões, bem simples, focado nesse design de simplicidade, da gente começar o jogo rápido e poder jogar iniciantes, players mais experientes, poder jogar vários públicos, né? Gente, as regras aqui da página 9, na verdade é só isso que você precisa para jogar esse jogo. O resto é tudo adicional, opcional, mas o principal é isso aqui. Você tem que entender os testes de atributo. Como que são esses testes de atributo? Você sempre vai jogar 2d6 mais o seu atributo que está envolvido naquele teste. Se você tirar 6 ou menos, você vai falhar, as coisas dão errado e saem do controle, mas você ganha 1 de experiência. Se você tirar 7 a 9, é um sucesso parcial. Você faz aquilo que você queria, mas as coisas estão saindo do controle. Vai acontecer um custo, consequência, escolha difícil ou uma complicação. E por fim, se você tirar 10 ou mais no resultado final, você teve sucesso e conseguiu fazer aquilo que você queria. Você está no controle da situação. Esse sistema aqui é baseado em todos os jogos PBTA, tá? Esses 3 níveis de sucesso. 2 natural, uma falha crítica, ou um desastre, também a gente fala em desastre muitas vezes, e 12 natural, um sucesso crítico. Se o mestre precisar de um resultado binário, às vezes em alguma determinada circunstâncias, ele quer uma resposta sim ou não, ele não quer usar esses 3 níveis de sucesso que são característicos do PBTA. Eventualmente, ele pode precisar de um resultado binário. E aí ele vai fazer um 8 mais ser um sucesso total e 7 menos uma falha. Por fim, se você estiver rolando com vantagem, você rola 3d6, pega os 2 melhores resultados e soma com o atributo. E se você estiver rolando com desvantagem, você rola 3d6, pega os 2 piores resultados e soma com o atributo. Em relação aos feitiços, a magia do jogo, é a mesma coisa, tá? Você vai jogar 2d6 e somar a sua inteligência. Muda um pouco aqui as consequências. 6 ou menos, o feitiço dá muito errado. Você ganha 1 de corrupção e 1 de experiência. Essa corrupção, como eu disse antes, ela vai atrapalhando o seu personagem, vai prejudicando o seu personagem, e se ultrapassar do limite, você pode até perder o personagem. E é muito difícil de recuperar a corrupção. Tá? Aqui, se é uma falha grave de magia, o mestre vai te ferrar. A magia é arriscada, a magia vai complicar muito o seu grupo. Pode dar dano no seu grupo, pode piorar a situação, pode ter um efeito contrário. Enfim, no final do livro tem várias tabelas aqui no final desse material que dão sugestões de como a magia pode falhar.
7 a 9, gente, é o que eu chamo de sucesso parcial ou falha leve do feitiço. Então o jogador vai escolher. Ou o feitiço funciona com menor eficácia ou com uma complicação, mas o jogador ganha 1 de corrupção, ou seja, o feitiço funciona uma menor eficácia ou com alguma complicaçãozinha, mas ele ganha 1 de corrupção. Ou ocorre uma falha leve do feitiço. O que é uma falha leve? O feitiço dá errado de forma ruim, mas não tão ruim quanto uma falha grave, beleza? 10 ou mais, o feitiço funciona como pretendido, um sucesso total. 2 natural é um fracasso, um desastre completo do feitiço. Aqui o mestre pode ferrar com gosto os jogadores, né? E 12 natural é um sucesso extremo. O feitiço tem um efeito adicional, ou o jogador pode escolher perder 1 de corrupção, além de ganhar mais 1 de experiência. Aqui é uma sugestão de como você pode calcular o dano ou o efeito do feitiço, tá? Mas é só uma sugestão de regra. Normalmente, nas minhas mesas, eu somo o nível mais o modificador de inteligência, mais 1 a cada 3 de corrupção. Então, vamos supor que o cara tenha 3 de corrupção, nível 2 e 2 de inteligência. O feitiço dele, em regra, vai dar 2 pelo nível, 2 pela inteligência e mais 1 pela corrupção. Então vai dar 5 de dano um feitiço com sucesso. Em regra, isso é só um parâmetro. O mestre que vai decidir caso a caso. Prosseguindo agora para as regras básicas do sistema, né? Aqui, gente, como eu falei, são regras bem sugestivas e mais elucidativas também, mas o grosso do sistema está na página 9. Então, as regras mais específicas do sistema. Defesa, gente. Toda armadura e escudo vai dar defesa para o seu personagem. Você tomou dano, você pode abater na sua defesa, em vez de abater na sua vida. Quando a defesa chegar em 0, as armaduras e os escudos estão quebrados e necessitam de reparos. Aqui também fala em ferimentos, em razão de falhas, sucessos parciais e outros acontecimentos na narrativa, pode ocorrer de seu personagem ter ferimentos temporários ou permanentes, que vão prejudicar o seu personagem. Aqui também fala do modificador máximo dos testes. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é o seguinte: qualquer teste que você faça, o máximo dele vai ser o bônus mais 3 ou menos 3. Nunca vai exceder esses valores. Se for necessário, o mestre vai aplicar vantagem ou desvantagem na rolagem, mas o modificador máximo vai ser mais 3 ou menos 3. Ou seja, o atributo também sempre vai ser mais 3 ou menos 3 no máximo. Aqui, assim, se você chegar com 0 ou menos de ponto de vida, você vai fazer um teste contra a morte, também rolando 2d6, com 1 de penalidade por cada ferimento. Ou você pode usar uma regra da casa aqui, colocar 1 de penalidade por cada ponto de vida negativo, também é uma possibilidade. E aqui tem as consequências de cada um dos resultados. Mas basicamente, 6 ou menos você perde o personagem, 7 a 9 você está ferido gravemente, repete o teste a cada turno até ser socorrido, 10 ou mais você está inconsciente e precisa de ajuda, mas está estável. Aqui eu falo das fraquezas. Todo personagem começa com uma fraqueza. Quando um jogador invoca uma fraqueza no momento relevante, causando complicações, ele ganha experiência. Aqui falo das condições, que podem ser permanentes, temporárias, positivas ou negativas, e afetam o personagem de forma narrativa e mecânica. Aqui tem alguns exemplos. Eu falo da exaustão. Cada nível de exaustão penaliza os testes, né, em até menos 3. E se você chegar em 4 de exaustão, você perde o personagem. Ela recupera 1 nível por semana de descanso em um local seguro. Aqui tem as regras de peso, tá? O peso máximo do personagem tem que estar sempre sendo gerenciado. O peso máximo é 10 mais a resistência. E cada item tem um peso. Regra geral, cada item tem 1 de peso. Aí tem algumas exceções, principalmente armas de 2 mãos tem 2 de peso. E até 50 de ouro tem 1 de peso. Aqui tem outras regras. Munição, até 10 munições, 1 de peso e assim por diante. Vocês leem aqui depois com mais calma. Regra dos feitiços, gente, aqui é bem importante também, principalmente para o mestre entender isso aqui e explicar para os jogadores. Esse jogo ele usa um sistema aberto de magia, não tem listas específicas de feitiços ou slots,
tá? Os jogadores usarão sua própria criatividade para conjurar seus feitiços de acordo com o tipo de feitiço que ele escolheu na criação do personagem. A conjuração sempre vai ser perigosa e arriscada no caso de falhas ou até mesmo de sucesso parcial, e com o tempo vai causar a corrupção do personagem, como eu já disse, podendo causar a perda do personagem caso os limites máximos sejam ultrapassados. Além disso, em caso de falhas leves ou graves dos feitiços, efeitos nocivos e ou indesejados ocorrerão, né? Então aqui tem uma descrição um pouco melhor dos feitiços, aqui fala de novo sobre a corrupção e seus limites, né? A cada 3 pontos de corrupção, o personagem vai sofrendo alterações físicas ou psicológicas que pode gerar penalidades, condições negativas, de acordo com o mestre, né? Aqui tem alguns parâmetros para estabelecer o poder dos feitiços, essa parte é mais importante para o mestre. Aqui os requisitos para subir de nível, é sempre o nível que você quer ir vezes 10, então eu quero ir para o nível 4, é 40 de experiência. E a hora que você alcança essa experiência, você sobe de nível e a tua experiência reseta. E aqui tem como você evoluir no jogo. Conforme você vai subindo de nível, você vai evoluindo no jogo e ganhando pontos de progresso. E aí você pode gastar esses pontos da forma que está escrito aqui, por exemplo, aumentando o seu ponto de vida, aumentando um atributo, pegando uma nova especialidade que vai sempre começar em treinamento. Você também pode escolher um novo tipo de feitiço para feiticeiros, remover um ferimento ou condição, remover um de corrupção, a depender do tanto que você tem de corrupção. Quanto mais de corrupção você tem, mais você tem que gastar. Você pode remover ou adicionar uma nova fraqueza. Enfim, aqui são as sugestões de como você pode gastar esses pontos de progresso. Aqui explica como que ganha experiência, tá? Durante a sessão, de forma individual, falhou no teste, ganha 1 de XP, ou seja, 6 ou menos no teste, 1 de experiência. Sucesso crítico, 1 de experiência. Sempre que você invocar uma fraqueza, ferimento ou condição, causando uma complicação no momento relevante, você pode ganhar 1 a 3 de experiência, a critério do mestre. E ao final da sessão, em grupo, de acordo com a dificuldade, você vai ganhar 6 a 10 de experiência por objetivo primário, 1 a 5 de experiência por objetivo secundário. Por cada puzzle, armadilha, obstáculo superados, você vai ganhar 1 a 5 de experiência. Cada encontro superado, você vai ganhar 1 a 5 de experiência. E tesouro, você vai ganhar 1 até 10 de experiência, de acordo com o total do tesouro coletado para um local seguro. Você pega todo o tesouro coletado, divide por 10 e depois você divide pelo número de personagens e vai dar o tanto de XP que cada personagem vai ganhar. Lembrando que o máximo é sempre 10. Prosseguindo. Gente, aqui as especialidades, vocês leem com calma, mas você vai montando o seu personagem. É uma forma bem livre de montar seu personagem. Conforme você for jogando e for se aventurando, e também de acordo com aquilo que já aconteceu no jogo, na aventura, você, quando subir de nível, você pode escolher novas especialidades, beleza? E essa especialidade, ela não é imediata, você vai adquirindo ela aos poucos, tá? Você tem que ir treinando ela, por isso que muitas vezes já tem a ver com aquilo que aconteceu na sessão. Assim, ó, uma ou mais etapas pode ser considerada como já realizada ou aprendida, se a escolha da especialidade está relacionada com aquilo que aconteceu durante a aventura. Então aqui, turma, você vai customizar seu personagem da forma que achar melhor. Tá? Por exemplo, eu quero ter um mago que usa uma arma de 2 mãos. Não está na regra, não pode. Só o guerreiro pode usar arma de 2 mãos a princípio. Mas se você adquirir uma especialidade, treinar ela nesse sentido, ou numa aventura você pegou uma arma de 2 mãos e conseguiu usar mesmo com desvantagem, talvez você consiga essa especialidade no futuro. Então, cada personagem vai ficando único. Bom, aqui tem algumas regras sobre título, idiomas, eu não vou entrar muito nesses detalhes aqui, depois vocês leem com calma, tá? Mas aqui tem algumas regras sugestivas. Aqui tem algumas regras opcionais, bastante inspirado no old school, tá? Eu recomendo que vocês leiam, principalmente o teste de moral e o teste de reação, são muito importantes. Aqui algumas regras opcionais para combates massivos, é uma forma de resolver rapidamente esses combates massivos se ocorrerem na aventura.
E é isso, turma. As regras são essas. Dê uma olhadinha com carinho no material, que tem todos os equipamentos que vocês precisam. Aqui tem tabelas de aleatórias, tá? Inclusive a tabela que eu falei das falhas dos feitiços, tabelas de especialidades e fraquezas, caso você esteja sem ideias, tipos de feitiços, tipos de missões que o mestre pode criar, tabelas de ações e temas para você improvisar na hora H, precisar de alguma improvisação, você rola um dado no ações e rola um dado no temas, né, um D66. Para rolar D66 você rola 2D6, sendo um a unidade e outro a dezena. Aqui tem tabelas de NPCs, localidades, tabelas de salas aleatórias, conteúdos das salas, criaturas, o que cada uma das criaturas está fazendo, armadilhas, gatilhos e ativação das armadilhas, perigos, obstáculos, truques, tesouros, itens mágicos, tipos de itens mágicos, propriedades de itens mágicos. Você sorteou um item mágico, não sabe o que ele faz? Sorteia aqui e cria na hora, né? Esse jogo estimula o improviso, estimula a criatividade e a negociação e a arbitragem com o mestre. Espero que vocês tenham gostado. O link está na descrição. É um RPG gratuito, fácil de jogar, que pode inclusive ser jogado por iniciantes. Ótimo para one-shots. Também é ótimo para campanhas abertas, campanhas com bastante escolhas, com bastantes consequências, sabe? Então, um estilo mais sandbox, é muito bom. Se você vai mestrar esse jogo, não deixe de conferir o material que também tem no link lá de como mestrar esse jogo. Lá tem dicas preciosas de como você vai rodar esse jogo da melhor forma possível. Qualquer dúvida, sugestão, é só deixar um comentário. Um abraço a todos.